fogo. E a Bíblia fala que de tempo em tempo haverá um anjo com a taça da ira de Deus derramando naquele lugar para cada vez mais aquele fogo, aquele tormento, aquele sofrimento ficar mais forte ainda. E algumas pessoas falam, mas Deus ele é ruim. Não, Deus ele é justo. E a Bíblia fala que ele é justo juízo. Ele julgará com rigor. Não existe emenda na sua lei, na sua palavra. Ele não abre brecha para ninguém vir tomar de inocente. Não. A Bíblia, ela é o manual a qual leva o homem até a presença do Senhor. E muitas das vezes o ser humano, ele não admite, ele não consegue colocar na sua mente que ele irá passar por esse momento. A igreja do Senhor espera o arrebatamento. Qual que será o arrebatamento? Individual? O arrebatamento coletivo? Não, o arrebatamento ele é coletivamente as nuvens para o encontro com Jesus. A morte, a nossa partida daqui, que nós teremos dois objetivos. O chamado coletivo para naquele grande dia, ou o chamado individualmente, que nem tem acontecido nesses dias, né? Família passando por sofrimento, porque o seu ente querido não se encontra já neste mundo vivo. E a Bíblia fala que naquele dia Jesus resgatará, puxará, tomará a sua igreja. Quem é a igreja? É eu e você. Nós somos a igreja. Nós somos um membro do corpo de Cristo, a qual ele comprou naquela cruz do Calvário. É a realidade. O fato é que as coisas estão acontecendo porque houve a promessa, houve a profecia. E a profecia de Deus, ela não cai por terra. O que tem escrito na palavra de Deus, de Gênesis, sim, pagar os pecados, mas nós sabemos que, de acordo com aquilo que Jesus Cristo disse, que logo mais eu estarei falando a respeito daquilo que ele falou sobre o inferno, o presbítero Zé Roberto que estava falando, nós sabemos que na realidade o inferno ele existe, a redundância na realidade o inferno existe, porque o inferno foi preparado, como já foi dito, para o diabo e para os seus anjos. Mas aqueles que não querem nada com Deus irão para lá também. Porque o inimigo de nossas almas, ele já sabe da condenação dele. O pastor Paulo bem disse que para ele não tem mais jeito. Agora, nós, enquanto estamos vivos, nós temos a oportunidade de estar recebendo o maior presente que Deus nos deu, que é o seu Filho Jesus, que veio para desfazer as obras do diabo e nos dar a vida eterna. E a vida eterna é estar com Deus. O inferno, a gente ouve muito falar, pelos teólogos, que a maior dificuldade do inferno não será ali o fogo, o tormento. Não, a maior dificuldade do inferno será a ausência de Deus. Porque enquanto nós estamos sobre a face dessa terra, tudo passa, a dor passa, o luto passa, tudo tem um fim. Mas quando se fala de inferno, quando fala de morte eterna, está falando de uma realidade que está aí e só vai para lá aquele que não crê no Filho. Porque a palavra de Deus nos diz, quem crer e for, vai
batizado, será salvo. Então, aquilo que eu falei logo no início, muitas pessoas falando que o problema de dificuldade que tem passado, o inferno aqui, é que o inferno é simplesmente uma ameaça, um mito criado para poder controlar as pessoas. Daqui a pouco nós vamos ver passagem que fala a respeito disso. Não, o próprio Jesus falou a respeito do inferno e falou também a respeito do céu. Tanto é daquela questão do paraíso, né, que aquele homem ali na cruz, que reconheceu ele como seu Senhor, né, disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Então, meus amados irmãos, o pastor Paulo fez a pergunta: o que eu acho, né, a respeito da expectativa do mundo? É que o mundo, muitas vezes, ele quer acreditar que não existe. Mas nós sabemos que existe. Nós cremos naquilo que a palavra de Deus nos diz e que não é um lugar de gozo, não é um lugar aprazível. Na sequência, nós vamos estar tendo maior respaldo para responder a essa pergunta. Que Deus abençoe você, que você tenha essa realidade na sua mente, no seu coração, que o inferno é verdadeiro, o inferno existe, assim como o céu também. E que nós falamos, existe dois caminhos, o que leva para o céu e o que leva para o inferno. E você, nesta manhã, você tenha a opção de estar escolhendo. Você tem a opção de estar apresentando diante de Deus. Porque tanto o inferno como o céu irá ser levado diante de Deus. E aqui nós viemos ver nesse livro de Mateus, no capítulo 25, do 31 em diante, nós não iremos ler, mas você que tiver a oportunidade de ler, leia ele, que você vai ver aonde estará sendo separado as ovelhas dos bodes. E eu lhe pergunto, não precisa escrever, não precisa falar para alguém que está do seu lado, mas fala para você mesmo. É ovelha ou é bode? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós sabemos que esse é um assunto que dá pano para manga e vai muito longe. Mas nós estamos aqui numa live, não vamos esgotar o assunto, né? O assunto não vai se esgotar. É algo que é simples. Ou você crê, ou você não crê. Simples assim. Tão simples quanto quando Moisés fala com o povo: coloco diante de vocês a vida e a morte. Ele ainda fala assim: aconselho, escolha a vida. Porque a morte significa o quê? Que nós estaremos longe da presença do Senhor. Presbítero José Roberto, o que o senhor tem a nos falar a respeito deste assunto? A paz do Senhor a todos, Deus abençoe cada um, que nós possamos entender o nosso propósito e o propósito de Deus para conosco. Nós sabemos que, quando falamos do inferno, muitas pessoas não ficam tão preocupadas, porque muitos falam, né? Mas, segundo a Bíblia, o inferno faz parte da morte, da segunda morte. Que diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Aonde? Apocalipse 20, verso 14. Lago de fogo. Esta é a segunda morte. É aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aqui está escrito aqui no 20, versículo 10, diz assim: e o diabo que enganava foi lançado no lago de fogo de enxofre, onde está a besta
os falsos profetas, e o dia e noite serão atormentados todos sempre. Como escapar do inferno? Porque todos foram condenados por causa do pecado, tirou o direito do céu. Agora Deus deu essa chance para que nós escolhemos a Ele, para ir para o céu, para o lugar de descanso, a qual está escrito assim: e vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, abriu-se um livro diante do trono, e abriu outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Então, aquele que não se achou obra perfeita, a qual João 3,18 disse que é assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não deu crédito, portanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Cristo veio para resgatar, para escapar nós do inferno, que a Bíblia diz que o diabo que enganou, que engana, ele vai ser lançado ali, porque ele pecou diretamente na eternidade. Então não tem chance para ele. Mas existem muitos impedimentos. A Bíblia diz que para ir para o céu, para escapar do inferno, ele precisa que, portanto, como disse o Espírito Santo, se ouvirem hoje a minha voz, Hebreus 3, né? 7. O 8 agora, e não endureçais o vosso coração, aí sim tu escaparás. A incredulidade tem aumentado, cada vez está aumentando candidato para o inferno. Porque a Bíblia diz que ao multiplicar as iniquidades, o amor de muitos se esfriarão. E o que está preparado para o desobediente é o inferno. Amém? Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, nós vemos aqui parte daquilo que foi dito, do que acontece com aqueles que partem desta vida sem ter recebido a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deus, Ele é amor, né? A palavra de Deus diz que o amor dele é tão grande, é tão imenso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus Cristo, Ele voluntariamente, sendo Deus, se esvaziou de si mesmo e desceu. Ele encarnou aqui nesta terra, teve o seu ministério, Ele teve a morte de cruz, sofrimento tão grande para nada, para falar que não existe inferno, para não livrar de nada, falar que muita gente aí, daqui a pouco vou falar sobre as várias vertentes que a gente tem aqui neste mundo, as filosofias que acreditam que várias coisas, mas não querem crer num Deus tão amoroso que nos deu a salvação de graça, né, pela graça, mas para Ele o preço que foi pago foi muito alto. Ele sofreu em vão. Ele teve todo esse trabalho para falar que não tem nada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que está por detrás, né, esses ensinos, essas teorias, para poder nos tirar do foco, do propósito, deixarmos de crer naquilo que o Senhor falou. E é aquilo que a palavra nos diz, né? Que toda a Escritura ela é inspirada e ela tem a sua utilidade para ensinar, para
corrigir, para nos instruir. Então, nós temos que crer tudo aquilo que está, mas essa parte eu não acredito. Então, se não acredito numa parte, então quer dizer que Não acredito na outra. não, fala assim, esse aqui é um mito. Então, quer dizer, o que prova então que as outras partes não são mito? Ou nós cremos que é a verdade, e é a verdade, ou então nós vamos estar jogando tudo por terra. Então, muitos acreditam que Cristo morreu e ressuscitou. Se ele não ressuscitou, conforme diz Paulo, levando a nossa fé. Então, nós estamos aqui por nada. Mas eu gostaria de compartilhar com os amados, que está aqui em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9. Fala, a partir do 42, vem falar sobre os escândalos. Mas eu quero enfatizar aqui só o assunto que nós estamos tratando aqui nesta live. Onde a partir do versículo 43, nos diz o seguinte, se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ir para onde? Para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. De novo falando que o fogo nunca se apaga. Olha, e ele vai repetindo. A gente vê, e quando Jesus Cristo fala duas vezes, na verdade, eu vos digo, está querendo enfatizar, presta atenção. Agora aqui vai falar 3 vezes sobre o inferno. 44, 45. Se o teu pé te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo 2 pés, seres lançado aonde? No inferno. Aí ele repete, no fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre, e o fogo nunca se apaga. De novo ele falando de fogo. E o 47. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Então, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Quem foi que disse aqui? Jesus. Que ele, a gente sabe que ele é o caminho, a verdade dele, ele é a verdade. Tudo o que ele disse é verdadeiro. Então nós vemos que o ser humano, ele acredita em tanta coisa. Ele quer acreditar naquilo que é mais fácil, aquilo que não vai exigir dele compromisso, renúncia. Porque, meus amados irmãos, o evangelho que muitas vezes está sendo pregado aí é um evangelho de oba-oba, onde as pessoas não querem. Antigamente falavam que pagar preço, mas é servir ao Senhor com integridade, de corpo, alma e espírito. As pessoas, elas ficam muitas vezes querendo o fácil, aquilo que não vai exigir dela nada, e aí ela quer uma mão com açúcar, melzinho, chuveiro. Não, amados. Nós sabemos que o inferno, ele é real. E aí, a gente vai ver algumas religiões, ou algumas vertentes filosóficas falando, quando a gente vai podemos estar sendo assistidos por os nossos amigos, espíritas, que são amigos. São pessoas a qual nós amamos, porque nós amamos a todos incondicionalmente, assim como Deus amou, mas nós não concordamos com aquilo que eles acreditam. Então nós cremos que não existe a reencarnação, assim como também não existe o purgatório. Vamos chegar lá, mas a reencarnação fala sobre o quê? A pessoa, eu estou sofrendo nessa vida aqui, por quê? No final da vida, eu fui ruim, eu isso e aquilo outro. Então, você precisa reencarnar para poder estar melhorando. Não, amados. E aí a gente vai lá para Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez. Apenas uma vez. Vindo depois disso o quê? O juízo. Então, não tem essa de vai e volta, vem, vai e volta. Não, é uma vez só. É a única chance. Não existe repescagem, como muitas vezes aí as pessoas acreditam. Mas nós temos também a questão das pessoas que são materialistas ou naturalistas. Este é um grupo menor, mas que eles não acreditam que existe algo. Não, morreu, acabou.
pó. Não, mas a gente sabe a palavra de Deus nos diz, lá em Mateus capítulo 10, versículo 28, que nós não devemos temer aqueles que matam o corpo, mas nós devemos temer aquele que pode fazer tanto mal ao nosso corpo como fazer perecer aonde? No inferno a nossa alma. E quem é que pode fazer isso? Somente o Senhor. Aqui tem um conselho dele aqui, ó. Conselho de Jesus. E disse, tudo isso darei para me adorar. Aí disse Jesus, então disse Jesus, vai-te, Satanás, portanto está escrito, o Senhor, teu Deus, adorará, e a só Ele servirá. Isso é um conselho de Jesus para escapar do inferno. Para escapar da segunda morte. Porque o homem foi ordenado a morrer uma vez, depois segue o limite. Mas se ele for julgado condenado, ele morre a segunda morte. Isso. Porque foi lançado no inferno. A morte do inferno. Né? Isso. Aí, segunda morte. Mas também nós temos uma outra vertente, que é o tal dos universalistas. Não sei se vocês já assistiram, tem um livro chamado A Cabana, que se transformou num filme, e lá nesse filme eles colocam Deus até como o Espírito Santo de uma mulher, que é como se acreditasse que todas as religiões, todos os caminhos conduzem a Deus. Ah, mas tem aquela pessoa que foi mal, não, sim, vai para o inferno. Mas no final, Deus vai salvar todo mundo. E ali nos universalistas, creio também que quem é que será salvo? O diabo. Até o diabo vai ser salvo. Não, mas Deus é arrepender naquele momento. Não, mas Deus é bom. Deus bom vai deixar as pessoas, vai mandar as pessoas para o inferno, mas Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão com as próprias pernas. Porque ele já estava no céu. Ele pecou no céu. Ele já tinha ele do céu. Por isso tal. Né? Aí ele pecou lá onde que nós hoje estamos esforçando para entrar no céu. Para escapar do inferno. Que a qual ele saiu de lá, escolheu. Por isso que ele não deixa o ser humano ir para o céu, porque ele sabe da beleza que tem no céu. No céu. Porque ele Ele conhece. é mau. Ele é mau. É Ele igual vai aquela. para maldade. E algumas pessoas às vezes replicam esse comportamento dele. E as pessoas assim, se eu não posso ver, Eu também não deixo. ninguém mais vai ver. Aquele marido mau, ruim, né, que às vezes o relacionamento com a esposa não dá, aí de repente a pessoa, não estou defendendo aqui aquilo o que é feito aí, né? A traição, não sei o que outro, mas o marido que faz? Não, larguei, para mim, não vai ser mais ninguém. Faz o quê? Mata. Vai lá e mata. Então, essa é um sentimento que é replicado pelo ser humano que pertence a Satanás. Outra corrente também que tem aí, o pastor Paulo até acabou nos falando, é os nossos primos, né? Os nossos primos católicos falam a respeito disso, que é o quê? O purgatório. É aquela pessoa que morreu, mas não estava assim de Deus, né? Tal, e aí de repente é necessário que quem está aqui paga aí para fazer uma cerimônia, né? Acende lá vela pelo meu caminho, essa pessoa vai estar num local purgando os seus pecados. Em determinado tempo, ela sai dali e vai para onde? Vai para o paraíso. Vai ao encontro de Deus. Mas só que para pagar pecado precisa de arrependimento. Sim. Então, quer dizer, terminou. Se morreu, terminou. Terminou o seu tempo. Terminou o seu tempo de purgar, de pagar. Ele veio pagar para aqueles que estão vivos, para aqueles hoje que nós estamos vivos. Quando nós apagar, acabou o nosso tempo. Temos um tempo determinado por Deus. E esse tempo, enquanto nós estamos habitando em vida, enquanto o Espírito está no nosso corpo. isso. Aí depois que o corpo, o Espírito saiu, não tem mais. Vai ganhar quem? Perdeu. Não tem mais o Espírito. Meus amados, também nós temos aí, a última citar aqui, o tal do aniquilacionistas. De aniquilação, eles falam de aniquilação, né? Não, a pessoa vai para o inferno? Vai é só todo o tempo. Depois Deus Vai tirar ele. não vai tirar não. Nesse caso aí, esses que foram para o inferno, eles serão tipo incinerados. Acabou. Ou
seja, ele não vai ficar sofrendo. Mas, amados, não é isso que a palavra de Deus nos diz. Aquilo que nós lemos. É onde fala que o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ou seja, é por todo o sempre. Então, nós não podemos crer naquilo que está sendo dito aqui fora. Aquilo que foi dito aqui nesta live, aonde nós temos que ter o entendimento de que o inferno ele é um lugar real. É real, não é mito, não é lenda, ele existe. O próprio Senhor Jesus falou, testificou a respeito do inferno e fala qual que é o destino do inferno. As pessoas acham que o inferno é ruim. É ruim? Mas vai piorar mais. Vai piorar porque a palavra de Deus diz que lá no final, o inferno, né, a morte, o espírito, todos eles serão lançados aonde? Dentro do lago de fogo. Então vai O piorar. inferno sobre o inferno, ao quadrado. O negócio é terribilidade em cima de terribilidade. Então, outra coisa, as pessoas lá no inferno, elas, porque já tem gente sofrendo. Existe polêmica aí, o inferno foi inaugurado, mas quando a gente pega aquela passagem de Lázaro e o rico já estava lá onde? No tormento. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara, tá? Ele foi lá não é porque ele era rico, não. Tá? Porque tem muita gente defendendo aí que todos os pobres estão salvos. É negativo. E nem todos os ricos também estão no inferno. Ah, tem gente que o problema não é riqueza, não é o dinheiro. O problema é o quê? O amor ao dinheiro. Ele pode trazer. Mas a frente aí. Espírito é porque só tem o Espírito de Deus planteado. Não, sim, mas no caso do pobre ali, era o lasca pedido. Ah, e foi porque era mendigo. Quer dizer, todo mundo mendigo vai para o céu? Aquele que um dia, desde que conheceu a palavra, né, ele blasfemou contra Deus, ele se apostatou da fé e está lá, ele disse não para Jesus. Aí é mendigo, é pobre, vai para o céu. Mas ele é materialista. Né? Então, a gente sabe que no inferno as pessoas terão consciência. Lá, o rico ele estava lá, né, nessa passagem de Jesus contou essa história lá não é parábola, porque deu nome ali a Lázaro. Então a gente vê que ali ele estava consciente. Pai Abraão, né, eu estou aqui neste tormento, peço que Lázaro molhe a ponta dele e venha refrescar minha língua neste local de tormento. Mas depois não, ele volte, né, lá para avisar os meus irmãos para que eles possam se posicionar para que não venha para este lugar. Mas o que foi dito para eles? Não, lá eles têm que as leis e os profetas, ou seja, a palavra que está aqui, está sendo pregada, o profeta pregando, nós falando, anunciando, e muitas vezes as pessoas vivendo no sono da indolência. Então, em terceiro lugar, o inferno também. Em primeiro lugar, o inferno é real. Em segundo lugar, as pessoas lá estão conscientes, as pessoas que estão já em tormento. E em terceiro lugar, é um lugar de permanente sofrimento. Não tem morinha do café, não. Uma sessão de tortura. Não, agora parou, vamos lá. Negativo. É constantemente sendo todos ali no sofrimento. Então, e o inferno é um lugar onde irão todos aqueles que estarão sendo resultado da ira de Deus, que não aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ah, mas a pessoa nunca ouviu falar de Jesus. Aí é outra situação, onde as pessoas serão julgadas pelas suas obras. Então, nós também sabemos que Jesus, né, ele ensina que é possível se livrar do inferno. E como é que se faz para se livrar do inferno? Porque o inferno ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Aqui o versículo vai escapar. Porque eu testifico todas essas que ouvem a palavra da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro,
dizia, Deus tirará a parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritos neste livro. Agora, o conselho: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Amém. Então, eu sei que por mais doloroso seja a pessoa ouvir falar, nós temos a obrigação de estar falando a respeito deste assunto. Esse é um assunto que as pessoas precisam estar constantemente aí no seu pensamento, no seu entendimento, e você deve servir ao Senhor não por medo do inferno. Você deve servir ao Senhor conscientemente, saber que é melhor estar com Cristo, é melhor servir a Ele com todo o seu coração, com todo o seu entendimento. E aí nós vemos aqui no livro, né, que a gente aconselha que todo novo convertido, né, esteja lendo, que é o Evangelho de João. E nessa parte aqui onde tem o nosso texto da Bíblia Sagrada, né, que é João 3, capítulo 16, onde fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não vá um lugar de perdição eterna, mas tenha a vida eterna. Então existe a morte eterna e a vida eterna. Morte eterna não é acabou eternamente, não. É estar ali no local que não tem a vida, que é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aí nós temos aqui em João 3,36. Isso. O João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Como assim permanece? Porque, meus amados irmãos, né, eu estou falando muito hoje, mas nós sabemos que lá no início do jardim, né, Deus falou lá para o casal. Ele primeiro falou para Adão, né? Adão que recebeu, não comam da árvore do mal. Houve o pecado, entrou o pecado no mundo, e o pecado passou a toda a humanidade. Portanto, porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, estão afastados de Deus. Não tem como uma pessoa que está afastada de Deus querer viver com Deus. Mas Deus, no seu infinito amor, como eu falei agora há pouco, João 3,16, Ele deu o seu Filho para consertar. Porque foi criado o pecado é que faz separação entre nós e Deus. Deus fez com que essa aproximação fosse realizada. Porque Jesus Cristo veio, Ele veio a essa terra, Ele morreu em nosso lugar. E todo aquele que crê nessa morte expiatória, essa morte é a morte substitutiva. O que é a morte substitutiva? Substituiu a nossa. Então, era para nós sermos mortos, mas o Senhor morreu em nosso lugar. E isso só vai ter efeito na minha e na sua vida se você aceitar, se você crer. Se você não crer, não tem o que fazer. Então, aí fica difícil. Fica difícil. O Salmo 9, versículo 17 diz assim: e os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esqueceram de Deus. Então, isso daí há uma lógica aí que eles estão trazendo, que algumas nações não serão lançadas no inferno, serão. Esqueceu de Deus, não andou com Deus, não fez parte do povo de Deus, um só lugar que espera ele, é o inferno.